Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Mas você acredita que Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo encarnado, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8? Eu acredito. E sabe por quê? Números capítulo 23, versículo 19. Porque Deus, gente, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, Deus, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Como está escrito em Números capítulo 23, versículo 19? Mas então, como Deus escolhia ontem um atalaia, um profeta, é exatamente como ele, Deus, escolhe hoje? Sim, gente. Deus não é homem para que minta, como está escrito em Números capítulo 23, versículo 19. Deus fala boca a boca com seu escolhido, para que ele exerça sua vocação de atalaia, de vigia, de profeta do seu povo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me Deus, ou seja, boca a boca: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Como está escrito em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Números capítulo 12, versículo 6 a 8. E Deus disse, ou seja, boca a boca: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor Deus, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele, Moisés, vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés? Como está escrito em Números, capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Mas por que disse-me Deus então, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo? Como está escrito em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Salmo 135, do versículo 15 ao 17. Porque Deus Espírito Santo, encarnado em Jesus Cristo, gente, não é igual aos ídolos dos gentios, que são feitos de prata e de ouro, que são obras das mãos dos homens, que têm boca, mas não falam, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, e nem há respiro algum nas suas bocas, como está escrito em Salmo 135, versículo 15 ao 17. Mas por que então entrou em mim o Espírito Santo de Deus quando ele falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que ele me falava? Como está escrito em Ezequiel, capítulo 2, versículo 2. Gente, porque Deus não é homem para que minta, como está escrito em Números capítulo 23, versículo 19. Quando ele diz, através do seu Filho Cristo Jesus, sem mim nada podeis fazer, ele estava falando a verdade. Em João capítulo 15, versículo 15, disse Jesus: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer, como está escrito em João capítulo 15, versículo 15. Gente, porque para darmos frutos de obediência a Deus, nós temos que estar ligados a Deus através da videira, Cristo Jesus. E essa ligação somente acontece quando o Espírito Santo de Deus entra e habita em nós. Mas por que eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta, como está escrito em Ezequiel capítulo 2, versículo 5.
Gente, porque os atalaias, os vigias, os profetas escolhidos por Deus se alimentam da virtude, do poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo, ainda que era filho no corpo de Jesus Cristo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu pela sua morte na cruz, como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Assim, gente, hoje nós aprendemos que obedecer a Deus é padecer por amor a Ele. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo e não sejas rebelde como a casa rebelde. Ou seja, seja obediente. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Gente, porque assim como aconteceu com Estevão ontem, os judeus religiosos não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com o que falava, como está escrito em Atos capítulo 6, versículo 10. Assim acontece hoje. Os homens religiosos que se levantam contra o atalaia, o vigia, o profeta escolhido e selado com o Espírito Santo de Deus, não podem resistir contra a sabedoria do Espírito Santo que lhes fala. Mateus capítulo 10, versículo 28. Porque os atalaias, gente, os vigias, os profetas escolhidos por Deus, não temem os religiosos que matam o corpo e não podem matar a alma. Eles temem aquele Deus Todo-Poderoso que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas e nem temas as suas palavras, porque ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, e nem te assuste com seus semblantes, porque eles são casa rebelde, como está escrito em Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Jesus te ama, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. E é por isso que Ele nos manda dizer as suas palavras todo dia, quer vocês ouçam ou quer deixem de ouvir, pois o Senhor Jesus sabe que vocês são rebeldes, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amém? Dani Miguel.